Fala galera, beleza? Tô aqui com duas máquinas em mãos. Para quem tem dúvida aí qual dos dois escolher, eu acredito que tem pouco conteúdo ainda na internet mostrando principalmente esses dois lados a lados. Não quero ser técnico aqui porque não é o objetivo desse canal, mas de um modo básico tentar passar para vocês algum tipo de informação para quem está querendo ver se vale a pena pegar o Galaxy Book 3. Esse aqui é o 365, 13ª geração, 16 GB de RAM e 512 de SSD. E aqui nós temos o MacBook M2. São duas máquinas extremamente incríveis. A estética das duas, cada uma tem as suas particularidades. Esse aqui eu particularmente acho que o acabamento dele é bem mais simples em relação ao MacBook M2. Parte de medidas aqui, esse aqui é um pouco mais, aliás, é um pouco menor e um pouco mais leve do que o M2, então por portabilidade, sem sombra de dúvidas, o Samsung Book 3 360 ele é pouquinha coisa melhor nesse quesito, nesse sentido, mas outra coisa que, na minha opinião, se destaca muito bem seria a tela Super AMOLED, ou AMOLED, como queiram falar aí no Samsung Book 3 360. Esse de geração aí i5 de 13ª geração. Lembrando que essa tela é de AMOLED, enquanto aqui nós temos uma tela de Super Retina, como geralmente eles costumam falar, mas nada mais é do que uma tela IPS. Então, nesse sentido, o Samsung Book 3 é incrivelmente melhor no quesito tela. E eu acredito que seja a única coisa que o Samsung Book 3 tem de melhor em relação ao M2, certo? Parte de estética, deixa eu tentar abrir aqui com uma mão para ver se eu consigo. Consegui. Esteticamente falando, o Samsung Book 3 ele é um notebook bonito, embora eu acredito que o acabamento deles meio que deixa muito a desejar. Não diz se é metal, se é aço ou se é plástico, mas na minha opinião ele é todo feito num plástico aí com uma qualidade muito boa, não tem do que reclamar. Se a gente apertar aqui, ó, a gente não vê ele baixar, coisa do tipo, tem alguns movimentos, não, a gente aperta bastante aqui em todos os locais, a gente não vê que ele baixa ou que ele venha ter alguma flexibilidade no plástico. Não, muito pelo contrário. Ele é bem firme, bem centrado. A tela muito bem acabada, com uma qualidade muito boa, de fato. E, sem sombra de dúvidas, a portabilidade dele é impressionante nesse sentido. Já aqui, a gente consegue abrir a tela com um pouco mais de facilidade. Aqui nós temos uma tela um pouco mais dura para abrir com uma mão só. Aqui a gente abre com mais facilidade, mas isso eu acho que é um detalhe que faz pouca diferença de um e de outro. Aqui a gente já vê bastante diferenças. Teclado. Os dois são bem silenciosos, mas aqui a gente sente uma diferença desse teclado para esse. É muito mais prazeroso e bacana a gente teclar aqui, a gente sente que desliza melhor os dedos no MacBook, enquanto aqui no Samsung, por ser uma tecla muito para dentro, vamos assim dizer, um teclado muito enterrado, ele acaba sendo um pouco desconfortável depois de algumas horas trabalhando com ele. Mas cada um tem uma opinião referente a isso. A respeito do touchpad aqui, pessoal, na minha opinião, os da Apple, eles estão aí com um nível acima e é difícil algum Windows, com Windows no caso, seja Samsung, seja a Acer, seja a Dell, sei lá, qualquer outra empresa que está fazendo e acaba trazendo os touchpads aí com modelos diferentes, mas o da Apple aqui, a usabilidade dele, o tamanho dele, a usabilidade dele, a qualidade para deslizar aqui, ó, é impressionante. Na minha opinião, é muito melhor e é muito superior em vários aspectos para poder navegar e utilizar o touchpad, principalmente para quem utiliza muito isso. Aqui, embora seja aí uma qualidade bacana até, mas em alguns momentos eu sinto que o dedo acaba
travando, mas em todas as partes ele é bem responsivo e dá para trabalhar tranquilamente. Teclado, tamanho de teclado, então a gente percebe aí que o M2 é um pouco maior, as teclas é um pouco mais dispersas uma da outra, enquanto aqui na Samsung a gente tem aí o teclado bem próximo um do outro. Dá para ver mais ou menos aí as medidas de cada um e a gente vê que o Samsung é um pouquinho menor, enquanto o M2 é um pouco maior. Deixa eu mostrar aqui as telas para vocês. Vamos ver se eu consigo chegar mais próximo aqui, só para vocês terem uma ideia. Deixa eu abrir mais aqui. Deixa eu abrir mais essa aqui. Deixa eu tentar pegar um pouco de distância. Aqui vocês vão ver as duas máquinas. São duas máquinas muito bonitas. Esteticamente falando assim, são muito, muito bonitas. Eu, particularmente, acho o acabamento do M2 melhor. Ser um alumínio e principalmente dos acabamentos, os detalhes finais aqui, eu acho que a Apple capricha muito nos seus notebooks. Então, os MacBook aí, eles são difíceis de bater, principalmente na parte de acabamento. Eu acredito que seja... Eu não vi até hoje ainda um notebook com um acabamento tão bom, uma qualidade tão boa quanto os Macs. As telas aqui nós temos as duas telas, 13.3, aqui é 13.6. Essa tela, lembrando que, embora seja um nome diferenciado aí, toda pela Apple, na verdade nada mais é do que uma tela IPS. E aqui nós temos uma tela Super AMOLED com uma qualidade incrível. É indiscutivelmente Samsung melhor. Sem sombra de dúvidas, pessoal. Não tem nem que querer questionar, querer falar alguma coisa, porque aqui o Samsung dá de 1000 a 0 nessa tela. Eu sei que é uma tela super boa, com uma qualidade excelente, não tenho o que reclamar, mas IPS em relação ao AMOLED, olha, na minha opinião, a diferença é absurda. Para mim, eu acho que o MacBook deixa a desejar justamente a tela. Poderia já ter trazido uma tela Super AMOLED. Já no quesito processador, pessoal, olha, aqui nós temos o M2, 8 GB de RAM e 256 de SSD. É um M2 aí de entrada, mais simples, vamos assim dizer. E aqui nós temos o i5 13ª geração, 16 GB de RAM e 512 de SSD. Mas de processador, esse Mac tá praticamente impossível de ser batido, pessoal. M2 mesmo tá incrível. O M1 já daria uma surra nesse i5 de 13ª geração. E esse M2 então nem se fala, né? Esse processador da Apple realmente faz coisas aí que não dá nem de acreditar, de tão bom que é, tão rápido que é, faz com uma eficácia tão grande que chega a ser impressionante. Então, se você quer um notebook aí com um tamanho bacana, portátil, mas que tenha um processador bom para fazer edições de vídeos, edições de imagens, coisas mais pesadas que exigem mais do processador ou da placa gráfica, sem sombra de dúvidas, nesse sentido o M2 ou até o M1 nesse sentido vai lhe suprir muito bem. Não vale um investimento nesse Samsung Book 3 360 para edição de vídeo, para edição de foto ou algo que exige aí mais do processador, sem sombra de dúvidas não vale um investimento. Agora, se você procura algo aí portátil com uma tela bacana para poder navegar, para poder poder desfrutar de momentos aí de som, imagem, com certeza essa tela Super AMOLED ou AMOLED, como queira falar, do Samsung Book 3 360 é muito superior e é muito bacana poder utilizar. Outro diferencial também, o toque na tela, enquanto aqui nós não temos isso, apenas o nosso mouse. Não conseguimos fazer nenhum tipo de toque na tela. Outra coisa que para alguns fazem diferença, outros nem tanto, mas eu gostaria que o M2 tivesse sim toque de tela, porque em alguns momentos se torna aí bem bacana a gente poder utilizar o toque de tela. Para fazer a parte aqui
Deixa eu desbloquear ele aqui. Deixa eu desbloquear o Mac também, só para mostrar para vocês aqui. Deixa eu botar a senha. Tá aqui iniciando. Vamos lá. Tem os dois aqui, lado a lado. Deixa eu abrir o Google aqui mesmo. Vamos colocar, sei lá, imagem de praia. E aqui, deixa eu botar aqui no Google. Entrar aqui no Google e botar também aqui praia. Vamos ver a primeira imagem e a primeira imagem. Deixa eu clicar aqui. Deixa eu clicar aqui. Vamos lá. Aqui, lado a lado, a gente já vê em determinados momentos que a tela do Mac é uma tela com uma qualidade muito boa. Não dá para dizer que é uma tela ruim ou deixa a desejar, muito pelo contrário, ela é incrível também, uma tela com uma qualidade excelente. Só que, lado a lado com uma tela AMOLED, a gente vê uma diferença aí gigante. Primeiro que, lado a lado aqui, o branco, tá? Aqui, quando você só está com ele, você vê um branco com uma qualidade muito boa. Mas quando você está do lado dessa tela aqui, que tem um branco mais branco, vamos assim dizer, aqui, é um branco puxado um pouco aí para o amarelado. Ah, mas tem alguma configuração na tela? Não, ele está com a configuração padrão, não tem nenhum tipo aí de efeito ou algum destaque para ele poder ficar com aquela tela mais, com uma qualidade mais azulada, né? Para poder não atacar tanto a vista, não. Ele está aí no perfil padrão da tela dele. Então, logo de cara, se a gente colocar um lado a lado, a gente consegue ver essa certa diferença. A imagem aqui da praia é a imagem aqui da praia. As duas têm uma imagem muito boa, uma qualidade muito boa, praticamente imperceptível uma diferença de uma imagem da outra. Aqui é um pouco mais escuro. E aqui, ele, por ser uma tela AMOLED, ele acaba sendo um pouco mais claro essa imagem. Aqui vai ficar um pouco granulado, porque nós estamos aí com o celular. Pessoalmente falando, tanto um quanto o outro, a qualidade da imagem é muito boa. Então, nesse sentido, eu acredito que não vai ter muita diferença nem de um nem de outro. Mas, sem sombra de dúvidas, como eu já falei anteriormente, a qualidade da tela AMOLED, ela é incrível. De 0 a 10, sem sombra de dúvidas, eu daria um 10 aqui. E essa tela IPS de 0 a 10, eu daria praticamente uma nota 8. Uma qualidade muito boa também. Já no quesito, pessoal, bateria, é outra coisa que o MacBook consegue se destacar. Enquanto aqui eu consigo fazer 12, 13 horas de bateria, aqui no máximo eu consigo fazer 5 horas e meia, 6 horas e meia e olha lá ainda. Tá? Então, a bateria do Mac, sem sombra de dúvidas, é melhor para esse aspecto. Já a portabilidade, os dois aí, nós vamos ter uma tela super fina. Deixa eu botar aqui mais ou menos para vocês verem. Ó, a tela dos dois são praticamente quase que iguais nesse sentido. O acabamento deles em si, parte nesse sentido aqui de... Deixa eu mostrar aqui, deixa eu virar para vocês aqui. A parte de acabamento que eu me refiro. Nessas dobrinhas onde estão os encaixes aqui dos dois são perfeitos, certo? Embora a qualidade do material deixa muito a desejar, mas a parte de acabamento é muito bom. Ele tem praticamente uma qualidade muito boa, muito premium, é nítido essa diferença. Deixa eu ligar a lanterna aqui para melhorar a imagem aqui. Outra coisa que deixa a desejar, daí seria aí o Mac, seria as nossas famosas
entradas, que nós vamos ter aí duas entradas USB tipo C. Lógico que a gente tem Thunderbird, lógico que a gente tem acesso aí bastante a telas e tudo mais. Nós temos aí o nosso padrão de energia das antigas, que na minha opinião nunca deveria ter saído, é muito bom, justamente pelo IMIN ali, se o cara engalhar, ele não vai puxar o seu notebook. E aqui nós temos uma conectividade muito melhor, né? Já vem o HDMI, já vem o USB tipo C, USB tipo C com carga rápida também, como temos aqui, Thunderbolt 4 também, como nós temos aqui, enfim. A conexão do Samsung nesse sentido é bem melhor. Virando aqui, nós vamos ter a entrada para micro SD, fone de ouvido, e nós vamos ter aí um USB normal, no caso, né? Com velocidade aí bem rápida, Deixa eu virar aqui para vocês terem uma ideia. Enquanto no Mac nós temos aí só a entrada de fone de ouvido. Se a gente colocar aqui, baixar mais um pouco aqui, olha só, vocês vão ver que praticamente a altura dos dois são praticamente idênticas. Não muda praticamente nada nesse sentido, ó. A alturinha praticamente idêntica dos dois. O tamanho são quase iguais. Deixa eu encaixar aqui, deixa eu encostar aqui na caixa aqui para ficar bem. O tamanho praticamente dos dois são iguais. O quesito som, pessoal, a Samsung tem uma qualidade boa de som, é bem boa sim, mas a qualidade de som do MacBook M2, a do M1 é melhor do que o M2, a qualidade de som. Eu já tive o M1 e atualmente estou com o M2, mas a do M1, quando eu fiz o teste em relação ao M2, é melhor, bem melhor por sinal. O M2 tem uma qualidade incrível também, mas o M1 era um pouco mais encorpado e um pouco mais forte. Já em relação ao o Samsung Book 3 360, a qualidade de som aqui, de um e de outro, o Apple ganha. E ganha aí com uma certa, de 0 a 10, eu daria uma nota aí praticamente uns 8,5 nessa aqui. E já o da Samsung eu acredito que uns 7,5 daria de nota na qualidade de som. Opinião minha, opinião aí de quem já conseguiu testar alguns notebooks premiums. E na minha opinião, sem sombra de dúvidas, uma das notas maiores seria o M1. O MacBook M1 tem uma qualidade de som muito, muito top. Para quem aí tem dúvidas, para quem aí tem vontade de adquirir um ou outro, a gente sabe que se a gente olhar pelo site ali oficial, a diferença de preço até que não é tão grande hoje em dia em relação do Samsung Book 3 365, 16 GB de RAM em relação ao M2. Vai dar uma diferença aí na faixa de R$ 1.100, R$ 1.200, R$ 1.500 de um e de outro, dependendo do site, dependendo do local. Mas em promoções legais, a gente consegue tirar aí praticamente por R$ 5.000 esse notebook, onde já fica muito mais interessante do que em relação ao M2, que está aí na faixa de 7, 7.500, 8, 8.500, 9.000, dependendo do local que você for procurar. Cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua qualidade específica. Eu particularmente gosto dos dois, mas no quesito tela, Samsung ganha, no quesito som, MacBook ganha, no quesito processamento de dados, de imagem e tudo mais, com certeza o MacBook ganha. No quesito bateria, com certeza o MacBook ganha. E acabamento, qualidade, construção, MacBook ganha sem sombra de dúvidas. Eu acredito que a única coisa que vai ganhar de verdade seria as conectividades que o Samsung tem. A bateria mais ou menos, com certeza o MacBook é bem melhor no requisito bateria, mas o Samsung Book 3 360 ainda tem uma bateria legal, mas a tela aqui, sem sombra de dúvidas, é o grande campeão. Essa AMOLED é incrível. Para quem tem dúvidas e para quem tem alguma pergunta a ser feita aí, quiser perguntar para a gente poder tentar ajudar, pode perguntar aqui, eu tento responder, tento ajudar vocês. Beleza, galera?